Hoje eu vou contar para vocês como foi e tem sido toda essa minha saga, desde o dia que eu fui nomeado até o dia da posse. Se você está curioso para saber como que isso funciona na prática, né? Desde o dia que você é nomeado até o dia da posse, então vem comigo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre nomeação, né? A gente estuda e chega o momento que a gente finalmente é nomeado, como eu fui lá para a Prefeitura de São Paulo. E hoje eu quero contar para vocês aí, compartilhar como que foi essa saga, porque realmente foi uma saga até o dia da posse, tá? Eu entrei em exercício já faz 2 dias, no dia que eu tô gravando esse vídeo, que é dia 7 de junho, faz 2 dias que eu entrei finalmente em exercício, mas até aí, nesse um mês, entre a nomeação e o exercício, aconteceu muita coisa, eu quero compartilhar com vocês. E a primeira coisa que aconteceu foi a nomeação propriamente dita. A nomeação saiu no Diário Oficial no dia 5 de maio. O que aconteceu? No dia 5 de maio, então eles nomearam não somente a mim, mas vários outros arquitetos, foram 92 arquitetos, se eu não me engano, e já definindo as datas para o pessoal escolher a vaga. Ó, isso é uma coisa que não acontece em todos os concursos, na verdade isso é uma exceção, a escolha da vaga. Normalmente o órgão já te nomeia para trabalhar em determinado lugar, não tem essa de escolher vaga. Mas como se tratava de São Paulo, uma cidade muito grande, que tinham vários arquitetos sendo chamados ao mesmo tempo, eles deram essa opção de você escolher a data. Então, se eu não me engano, era dia 10, dia 11 e dia 12. Eram 3 dias, porque não eram só arquitetos, eram engenheiros, agrônomos e geólogos também que foram nomeados. E daí as pessoas poderiam escolher essas vagas. E como que isso funcionava? Você escolhia a vaga de acordo com a sua classificação, entende? Então, quem estava classificado com uma posição melhor, escolhia primeiro, obviamente. Eu fui no dia 10 de maio, no período da tarde, acho que foi 1h30 da tarde que eu compareci, para escolher a vaga, e basicamente era o seguinte: você chegava numa sala, tinha uma mini de uma apresentação, pessoas de diferentes órgãos que tinha vaga disponível, né? Cada um falava mais ou menos o que o órgão fazia, bem superficial, só para você não ficar totalmente perdido, e a partir daí abria-se a votação. Então eles chamavam pelo nome, você ficava no seu lugar mesmo, tinha um telão, numa planilha do Excel, mostrando quais vagas ainda estavam disponíveis, porque quem já tinha escolhido no período da manhã, essas vagas já tinham sido zeradas, né? E daí eles falavam, Felipe Augusto Duarte, qual cargo que é, qual secretaria que você quer ir? E daí eu escolhi a SEAB, que é a Secretaria de Habitação. Depois dessa escolha das vagas, eles já nos instruíram no mesmo dia, no mesmo local, para comparecer ao órgão que nós tínhamos escolhido, para falar lá no RH, para saber quais documentações, quais eram os próximos passos. Como o RH, o lugar onde eu ia trabalhar, era uma rua para cima, eu já resolvi ir na mesma hora. E chegando lá, então, a primeira surpresa. Logo de cara, uma manifestação em frente ao prédio onde eu iria trabalhar, justamente reivindicando moradia. Muito triste, né? Que muitas pessoas em São Paulo, não só em São Paulo, mas nas grandes capitais do Brasil, passem por esse problema, né? Já que acesso à moradia é um direito constitucional, direito constitucional à moradia, e muitas pessoas não têm. Daí estava tendo essa reivindicação, eu tive que esperar mais ou menos, acho que umas 2 horas eu fiquei esperando a manifestação acabar para eu conseguir finalmente entrar no prédio. Então depois, quando eu finalmente consegui entrar no RH, eu me deparei com uma pessoa que ela estava fazendo uma espécie de uma apresentação, mostrando o organograma mesmo do local, como que funcionavam. Ele explicou que nem todos os arquitetos iriam ficar no mesmo local, porque são várias subsecretarias dentro da Secretaria de Habitação, né? Então tem o pessoal que cuida só de obras, outros só de projeto, outros só de finanças e outros que vão à obra, outros não. Então são várias divisões. E daí dentro dessas divisões você ainda poderia escolher a sua vaga, obviamente sempre respeitando a classificação. Depois dessa escolha, eles nos passaram uma lista de documentação que a gente tinha que apresentar. Os documentos variam muito de concurso para concurso, tá? Isso é uma coisa que você só vai conseguir saber realmente na hora, porque no meu caso, por exemplo, pediram RG, CPF, comprovante de residência, reservista, título de eleitor, né, o comprovante das últimas 2 eleições, se eu não me engano, foto 3x4 também pediram, comprovante de vacinação também muito importante, inclusive para conseguir entrar no prédio já tinha que apresentar o comprovante de vacinação com as 3 doses,
vários outros documentos, daí vai variar muito, e daí eles já marcaram então o exame, né? Já saí de lá com a data do exame. Então tá, no dia 17 de maio eu estava lá e como que funcionava então esse exame? Basicamente esse exame foi feito em duas etapas. Na primeira etapa você entrava numa sala e basicamente você fazia um teste de acuidade visual, aquele das letrinhas lá para saber se você enxergava ou não. E depois, na segunda etapa, você ia para uma outra sala, conversava com uma especialista e ela fazia perguntas sociais sobre você, media sua pressão, também aferia a pressão. E basicamente era isso. Bem, esses exames admissionais, quem já fez exame admissional de empresa, é basicamente nesse esquema, tá? Daí no dia seguinte já saía o apto dos aprovados nesse exame, né? Não saiu o meu no dia seguinte, né? No dia 18 de maio não saiu nada no Diário Oficial, já fiquei preocupado e tinha motivo para ficar preocupado, por quê? Porque no meu exame de acuidade visual não fui tão bem, e daí no dia 19 de maio saiu no Diário Oficial o meu resultado falando que eu precisava passar com especialista. O concurseiro não tem vida fácil nesse mundo, não adianta. Se você não vai, você vai mal na prova, daí você passa na prova, depois demora 4 anos para ser chamado para reprovar no teste de acuidade visual. Não reprovei no teste, mas precisava passar com um especialista. O que acontece? Eu tenho uma doença chamada ceratocone, e essa doença é uma progressão da córnea, ela é uma deformação da córnea, e basicamente eu tenho essa doença no olho direito. O olho direito eu tenho acho que 8 ou 9 graus, eu faço um acompanhamento há mais de 5 anos, e no olho esquerdo tem menos de 1 grau, acho que 1 grau, 1,25, alguma coisa. E eu demorei muito para descobrir isso justamente por ter só num olho, porque um olho acabava compensando o outro. E no dia a dia você não fica enxergando só com o olho, né? Você enxerga com os dois, um compensava o outro, então eu não senti essa diferença. Depois que eu terminei a faculdade, só que eu comecei a usar óculos, que daí eu descobri que tinha essa doença e comecei a tratar. Só que o que acontece? Lá no teste de acuidade visual, você tem que tapar um olho e falar as letras, depois tapar o outro e falar as letras. E é óbvio, quando pediu para eu tapar o olho direito, o olho esquerdo, na verdade, né, que eu tive que enxergar com o olho direito, foi um desastre, não enxergava quase nada. E daí a moça lá que fez o teste, ela se assustou e me encaminhou para o especialista. Daí falei com o especialista depois no dia 20, porque assim, o resultado saiu no dia 19 de maio, no Diário Oficial, e no dia 20 já era o exame com o especialista. Daí fui lá de novo para São Paulo, porque estava ainda morando em Sorocaba, São Paulo, ainda estou, na verdade. E daí fiz essa consulta com o especialista, expliquei toda a situação, daí já levei todos os meus laudos, né? Falando, olha, faço acompanhamento há mais de 5 anos e tudo mais, já passei por cirurgia nesse olho recentemente, inclusive. E daí ele me aprovou, me deu o apto, tão sonhado apto. Saiu no mesmo dia? Não saiu no mesmo dia, demorou uma semana para sair o meu apto. Exatamente uma semana, porque eu fiz o exame no dia 20, né? O exame não, a consulta com o especialista no dia 20 de maio e meu apto só saiu no dia 27 de maio. Então você imagina que foi uma semana de angústia, né? Porque pensa, você tá por um fio entre você assumir o cargo, né? Você finalmente entrar em exercício, tomar posse e de ser desclassificado do concurso. E daí, se o especialista falar que você não tem condições de assumir, não tem nada o que você vai fazer. E daí eu fiquei pensando assim, bom, se eu for excluído desse concurso, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque assim, se eu for excluído desse, o problema não é só ser excluído de um concurso, o problema é ser excluído de todos os outros que eu vier a fazer futuramente, né? Então, e já são 4 anos de estudo nessa luta, então passou um filme pela cabeça, mas deu tudo certo, eles me deram apto no dia 27 de maio, e então nesse mesmo dia eles já me falaram que eu tinha 15 dias para tomar posse, para apresentar toda a documentação e tomar posse. Então, depois do dia 27 de maio, que foi numa sexta-feira, que saiu, né, o meu apto finalmente, eu não quis perder tempo e na segunda-feira eu já tomei posse, no dia 30 de maio foi o dia que eu tomei posse. A gente tem que entender uma coisa, tomar posse não significa entrar em exercício. Tomar posse é você assinar o documento lá que você está entrando no cargo público, né, que você tem interesse e tudo mais. Entrar em exercício depois da posse, pelo menos no meu caso, eu tinha mais 15 dias para finalmente entrar em exercício. E daí eu tinha que resolver algumas questões ainda pessoais antes de entrar finalmente em exercício. E eu entrei em exercício no dia 7 de junho. Então, um mês, um pouquinho mais de um mês, né? Porque eu fui nomeado no dia 5 de maio e eu entrei em exercício no dia 7 de maio, 2 dias depois, né, para completar um mês. Então foi praticamente aí um mês todo esse processo entre a nomeação e entrar em exercício efetivamente.
Como que funciona agora a partir de então, né? O que que eu tô fazendo? Tô indo e voltando, como que tá funcionando? Por enquanto eu estou indo e voltando, tá? Eu moro em Sorocaba, tô trabalhando em São Paulo, então eu tô indo e voltando, mas eu já cheguei à conclusão que pra mim não dá, é muito cansativo, porque o que acontece? Para eu conseguir estar lá às 8 horas da manhã, eu tenho que acordar umas 5h30 para conseguir pegar o ônibus às 6. São mais ou menos 2 horas de deslocamento, então fica muito cansativo acordar todo dia às 5 horas da manhã e depois chegar em casa, em Sorocaba, de volta, depois das 8 horas da noite, 8h30 da noite. Então, para mim, eu decidi, tomei a decisão que eu vou para São Paulo, né, vou me mudar para São Paulo, e esse é um outro sacrifício, uma outra tour, né, ficar vendo apartamento para alugar, não conhecendo as regiões da cidade, tem sido bastante angustiante, mas consegui fechar um aluguel de um apartamento, mas ainda não me mudei, ainda estou nesse processo no momento que eu gravo esse vídeo, mas é isso, gente. Então todo esse processo não é fácil, porque a gente luta para conseguir primeiro passar no concurso, depois que passa no concurso tem toda a angústia de sair o resultado, ser nomeado, depois, quando você é nomeado, tem todo esse processo antes de você entrar em exercício, e depois disso tem toda a sua vida, né? Tem todas as questões que você tem que considerar, se vale a pena ou não, se vale a pena você ir e voltar se não for na mesma cidade, normalmente não é na mesma cidade que você mora. Como que funciona tudo isso para você? Quando a gente está estudando, a gente pensa assim, ah, se me chamar para ir trabalhar no Japão, eu vou, o importante é ser nomeado. Só que na prática, na hora que chega a hora mesmo, é que você realmente tem noção, aquilo é real, aquilo está acontecendo e é a sua vida que você tem que tomar uma decisão, porque querendo ou não, eu, pelo menos, aqui em Sorocaba já tinha uma estabilidade, já estava num emprego há mais de 5 anos, sabia, dominava tudo que eu fazia lá, né, por estar já há 5 anos, tem familiares, tem pessoas, né, que eu amo, e daí tudo isso você tem que, né, deixar para trás, a vida nova, você tem que recomeçar uma vida num emprego que você nunca trabalhou, nunca ouviu falar, mas por outro lado também é o que você está estudando a vida toda, já há 4 anos para conseguir esse lugar. Então também não é justo com você, você não se dá essa oportunidade, pelo menos eu penso assim. Tô arriscando, por enquanto estou gostando muito, posso até ser que eu grave um vídeo aí futuramente falando tudo que eu faço lá. Por enquanto eu acho que esse não é o momento, porque ainda estou num momento de integração, conhecendo o trabalho, conhecendo o que eu vou fazer exatamente, mas assim que eu tiver um domínio daquilo que eu estou fazendo, é claro, eu vou gravar um vídeo aqui para vocês para contar como que funciona o trabalho na Prefeitura de São Paulo, pelo menos na minha secretaria, no meu setor, porque São Paulo é muito grande, foram vários, dos 92 arquitetos que foram nomeados, cada um foi para um lugar, então trabalhando com diferentes coisas, então não tem como eu falar por todo mundo, mas eu tenho que falar da minha realidade, né? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like aqui para mim, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.